Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode o Quê? O podcast que fala tudo sobre plano de saúde e seguro. E aproveita que você já está passando aqui no início do vídeo, já deixa o seu like, compartilha pra galera, curte hoje esse podcast maravilhoso e durante o podcast já vai deixando o seu comentário que a gente quer muito falar com você. E o tema de hoje, galera, olha só que legal, o tema de hoje que legal. É a construção dos seguros. Com duas lendas dos seguros, duas pessoas maravilhosas que eu sou apaixonado, amo de paixão, meus mentores. Um é presidente da Sociedade Brasileira e Cultura dos Seguros e tem mais de 60 anos, né, nesse ramo de seguros. E o outro, meu mentor, ele é diretor de comunicação, conselheiro sou eu, diretor de comunicação também da Sociedade Brasileira e Cultura dos Seguros. Ele tem uma corretora também chamada Movida e corretor de seguros há muito tempo. Beleza? E agora, toca a vinheta, Tom! Doutor, peraí, calma, que eu anotei aqui, calma, peraí. Que eu quero completar. Doutor Afonso Heleno de Oliveira Fausto. E Afonso com 2 F. Com 2 F. Por que 2 F? Sei lá, porque na época que eu nasci, lá atrás, era com 2 Fs que escreviam. Que coisa, né? Se fosse com PH, seria com 2 PH. Pode? Aí que eu não ia entender nada, né? PPHH. Aí eu não ia atender ninguém. Ia mudar de nome. Tá? Muito obrigado por ter vindo. Imagina, doutor, eu que agradeço o convite. E também Renatão, né? Renato Gonçalves, meu mentor, parceiro. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, poxa, uma honra a gente receber esse convite para estar aqui no Pode o Quê? E bater um papo descontraído, conhecer muito, né, sobre o mercado de seguros, aprender com vocês também, que eu aprendo muito com o Leandro, com o Dr. Fausto. E, bom, acho que vai ser agradável. Só o bate-papo que a gente estava tendo aqui nos bastidores já estava valendo muito a pena, hein? Já estava valendo muito a pena. E o tema, como a gente falou, é a construção dos seguros. É a construção dos seguros. E ninguém melhor do que o Dr. Fausto, né, que tem uma história linda, uma história tão maravilhosa e construtiva nesse ramo do seguro, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, doutor Fausto, desde lá de pequenininho, né? Desde pequenininho. Sempre corretor ou não? Sempre corretor? Não, sempre, por incrível que pareça, sempre fui dirigente de seguro, é incrível, né? Eu formei corretores de seguro. Caramba! Lá para trás, em 1960, eu me formei em Direito e fui trabalhar em seguida na Volkswagen. E a Volkswagen não tinha seguro para os funcionários. Sinistralidade era incrível, porque não havia essa consciência de prevenção de acidentes. Eles não tinham seguro, não sabiam isso. E a Alemanha trazia alguns conceitos para cá, para o Brasil, mas não eram aplicados aqui no Brasil. Então, o que tinha, não sei, mas o que tinha de dedo partido, mão, braço, morte. Olha... Segurança pessoal lá, segurança não existia, incrível. Né? Linha de produção, né? E uma maneira de você evitar isso era trazer as seguradoras para o ambiente da fábrica. Não havia SUS, não havia o INSS, então não havia governo para tomar conta disso. Eram as seguradoras que pagavam indenização por acidente, por morte, enfim. Eram as seguradoras que cuidavam disso. Então vamos levar a seguradora para lá. Foi o que nós fizemos. Eu me lembro que eu montei o primeiro seguro de vida em grupo, o maior seguro de vida em grupo, com um número de participantes maior do que os funcionários da Petrobras. O senhor montou o seguro? Lá, na época, a Volkswagen tinha mais funcionários do que a Petrobras. Caramba. E nós tivemos uns 70 e poucos % de adesão. E nós tínhamos problemas sérios. Eu fui perguntar por que não aderiam a um seguro de vida, que nós pagávamos 80%, 90% do prêmio. Era
o empregado pagava, a gente não dava nada de graça, eles pagavam um DX e a gente pagava o restante. É contributário. Por que não vai pagar e tal? É. Por que não inscreve? Aí descobriu uma coisa incrível. A origem do interior do Brasil, de norte, nordeste, sul, interior de São Paulo, os padres diziam que a vida não tinha preço. Os rabinos diziam a mesma coisa, os pastores diziam a mesma coisa, eles não sabiam o que fosse seguro de vida. O seguro de vida não paga a vida de quem morreu, mas mantém o padrão de vida, ou pelo menos facilita a retomada da família do falecido. Que é bem difícil, né? Isso era complicado, e explicar isso. Não, mas eu só acho... A minha vida vale mais do que os 200 mil aí de capital segurado. Não, vale mais do que... Vale muito mais, mas você não tem dinheiro para pagar o inventário, não tem dinheiro para enterrar. Como é que faz, né? O inventário sempre existiu, sempre Sempre teve isso aí. existiu, era Sempre teve esse rolamento, negócio era aí. inventário, enfim. Era complicado isso. Aí eu me lembro que quando eu morrer, eu vou para o inferno, fazer um estágio no inferno, por causa disso que eu vou te contar. Mas só um estágio, hein? Um estágio. Tá. Morreu um funcionário e ele não tinha aderido ao plano de seguro de vida em grupo. E o que é que eu fiz? Fotografei quer dizer, o caixão do defunto, a viúva chorando, os filhos chorando, descalços e tal, essas coisas assim, dramáticas. Fotografei e distribuí pela fábrica, nos coisas de aviso, escrevendo embaixo: ele não aderiu ao plano de seguro de vida, não vai receber nenhum tostão. Bom, aí, passada uma semana, eu falei com a seguradora e ela pagou ex gratia, pagou de favor, o capital segurado que aquele cidadão falecido teria direito, que a família dele teria direito. A seguradora pagou. Pagou ex Sem ter gratia, nada. Pagou tal. E eu fotografei a viúva sorrindo, as crianças de sapatinho, laço de fita e tal. No dia seguinte, ou daí uns 10 dias, 15 dias, eu tinha 99% de adesão. Aí você colocou lá, né? Agora, Olha, recebeu o seguro de vida. Recebeu o seguro de vida, sabe? Eu desconfio até que muita esposa estava querendo matar o marido para receber o capital segurado. Tudo bem, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Você viu uns maridos chegando meio mancando, meio, eu né? não sabia. Por aí você vê que quando eu morrer eu vou para o inferno mesmo, tal, tudo bem. Mas foi uma tentativa de pôr um pouco de consciência naquelas cabecinhas todas, né? E com isso nós tivemos um plano de seguro de vida com mais de 30 mil vidas, depois passou para 48 mil vidas. Olha, que era um seguro de vida em grupo gordo. Começou por aí. Mas nesse tempo, o senhor não era um agente de seguros. Não. Eu era gerente do departamento social. Da Volkswagen. Ou seja, eu era o gerente do departamento social. Competia a mim cuidar da assistência médica, alimentação. Eu tinha um grupo de advogados defendendo ou cuidando dos direitos de caráter judicial ou jurídico dos empregados, das suas famílias. Eu ensinar... Por exemplo, eu me lembro, e ontem estava escrevendo enfim, estava comentando esse assunto. Aqui no Hospital São Bernardo, Sei. que era a Policlínica Central, que dava atendimento. Eu estava na porta da Policlínica Central e estava saindo um menininho, um recém-nascido, coradinho, bonitinho e tal, indo para casa. A enfermeira que estava do meu lado disse: olha, doutor, o senhor vê, esse menino chegou desidratado aqui e agora está saindo, olha como ele está bonitinho e tal. Agora, chega na casa dele, ele vai comer água com farinha de mandioca e tal, e vai voltar desidratado, esquelético outra vez. E nós não sabemos se vamos conseguir salvá-lo. Bom, o que é que nós vamos fazer?
aquilo ficou martelando. Isso que eu ia falar, isso aí ficou na sua cabeça. Vi o menininho bonitinho, sabe, rosadinho, parecido com meus filhos da época, né? Eu tinha um filho e tal, depois tive uma menina. Falei, preciso fazer alguma coisa. Aí eu montei uma estrutura chamada Associação Amigos de Bairro. Depois virou Associação Amigos de Bairro. Mas isso aqui em São Bernardo. Em São Bernardo. Aqui em São Bernardo. E tinha um terreno vazio, eu fiz um barracão, assistente social, visitadora sanitária, para ensinar a dar banho no nenê, usar fralda, sabe, fazer mamadeira. Eu era vice-presidente da Cooperativa dos Empregados da Volkswagen do Brasil, que era maior do que a da Rod na época, era a maior do Brasil, cooperativa maior do Brasil. Bom, cooperativa de consumo. Eu consegui com a Leite Glória, nem sei se existe ainda. Mas eu lembro, Leite Glória, eu lembro. Leite Glória, um desconto e vendia para os empregados, para as mães, o Leite Glória. Punha na casa dela. Fabricante de geladeira, tinha um fabricante de geladeira lá de São Carlos. Para aquela região. Eu fabricava uma geladeira pequenininha, nós pedíamos uma geladeira bem pequenininha, que era baratinha, e vendíamos a preço de custo para quem tinha filho. Então, geladeira, fralda, Leite Glória, o leite, e ensinávamos a fazer mamadeira. E com isso, evitávamos que as crianças ficassem desidratadas e morressem. Com isso, a gente podia vender como resultado, a criança não morria, vivia, a gente vendia outros benefícios, tipo seguro de incêndio, responsabilidade civil profissional, seguro de automóvel, porque a gente vendia automóvel com 17% a menos. Então, a gente só vendia o carro, o Volkswagen, evidentemente, não fazia nenhum outro carro, Volkswagen. Vendia Volkswagen com seguro alto, pela VVD, ou Fafaldi. VVD, que era uma corretora de seguros. Cativa da Volkswagen. Volkswagen Versicherungsdienst. Volkswagen Serviço de Seguro. Depois virou VVD Palas, não foi? Depois, mais tarde, a Palas já era de viagem e tal, seguro de viagem. Mas eu virei um corretor ad hoc, né? Porque eu empurrava a VVD para fazer seguro de automóvel, o seguro de vida, o seguro responsabilidade civil profissional, responsabilidade civil motorista. Enfim, tivemos alguns casos. Sabe aquele viaduto do quilômetro 23,5 que sai de lá, da Volkswagen, vai para São Bernardo? Isso. Tem uma passagem por baixo ali, pessoal. Tem por baixo para o pessoal e por cima para o automóvel. Né? Isso. E nós fizemos uma casa para funcionário, construção de casa e tal. E me lembro que eu vendi para um funcionário muito gentil e tal, muito simpático, o terreno lá para ele construir a casa. E ele saiu, estava com a esposa e os filhos, e foi mostrar o terreno do alto do viaduto. Aí pôs o braço para fora e disse: "Olha, meu bem, olha lá!" E passou um caminhão e levou o braço dele. Eita! Ele freou, mas enucleou, né? Tirou daqui. Ele parou o veículo, pegou o braço, pôs no carro, foi até o hospital e foi cumprimentando ele mesmo, né, o braço. E que ele foi entrando no hospital, o pessoal foi desmaiando, né, porque ninguém viu. Bom, aí trataram dele. Para isso, seguro de acidente pessoal. Foi o melhor caso de acidente pessoal, né? Invalidez parcial, né? Invalidez parcial e tal. Ele ganhava... Nessa época, já tinha um seguro estatal que pagava um pouquinho. Coisas assim, a gente promovia vinda do ministro da Saúde e Previdência, né? Que não era, é o Jarbas Passarinho, que era ministro da Saúde, Educação, Saúde, a fábrica, para os empregados contarem os seus problemas e daí a gente montava
fazer um texto, levava para o ministro para ele... E foi assim com a habitação. Compramos terrenos, alguns Jardim Brasilândia, Vila Brasilândia, Jardim não sei o quê, aqui do lado de lá da Via Anchieta. O prefeito era o Lauro Gomes, não sei se vocês lembram dele, o prefeito Lauro Gomes. Eu não lembro dele, mas ele é bem famoso. Ouviu falar nele, né? Casado com a dona Lavínia Rude Ramos. Então juntava o Rude Ramos com o São Bernardo, né? Porque ela tinha casa em Rude Ramos e ele aqui. E aí ele prometeu, disse, olha, Fausto, se você comprar os terrenos aqui do lado, eu prometo por uma linha de ônibus, água, esgoto, escola, tudo mais. Fizemos isso, vendemos, sei lá, alguns milhares de casas e tal. Aí você tinha seguro de incêndio, sabe? Vários seguros, danos elétricos. E o senhor ficou quanto tempo assim dentro da Volkswagen? 12 anos, Volkswagen. E 12 anos aqui também, aqui em São Bernardo, né? São Bernardo. Mas o senhor morava aqui? Não, morava em São Paulo. Eu fazia Via Anchieta todo dia, mas saía de casa às 7 da manhã para estar 2 minutos para as 8 aqui na Volkswagen e chegava em casa às 11. Eu não sei como tive 2 filhos, porque acho que foi no feriado. É verdade. Foi no feriado, domingo e tal, né? Pode ter sido. Isso aí em que ano? Em 60 até 73, 74. Mas aí eu fui ser diretor da Petroquímica União. Ah, pô, aqui no Capoava. Aqui em Capoava, que era mais ou menos o mesmo problema. Só que a Petroquímica União tinha 400 empregados e a Volkswagen tinha 40 mil. Então, na Petroquímica, todo mundo me conhecia, sabia meu nome, eu não podia dar uma advertência, porque eles iam tomar satisfação. As secretárias falavam francês, inglês, alemão, italiano, falavam... Mas era divertido. Eu fiquei 1 ano na Petroquímica União. Aí aconteceu um negócio gozado. Tinha a Petroquímica União e a Refinaria União. Do outro lado da rua. Em seguida, né? Em seguida. E eu estava com o presidente Geisel, que era presidente da Petrobras e presidente da Petroquisa. A Petroquisa, que era sócio da Petroquímica. E eu estava de helicóptero com ele, passeando. Aí, Renatão, de helicóptero. Já pensou? Naquela época, e a gente chega lá, hein? Para 3 pessoas, né? Eu me lembro que a primeira vez, quando eu fiz exército, fui aerotransportado, eu encostei a mão num helicóptero e minha mão afundou. Eu vou te contar, eu fiquei sem ir ao banheiro 3 dias. Pode cortar depois, porque... Não tem problema, vai pro ar. Terrível isso. Vai pro ar, a galera vai saber disso. Porque quem tem medo, né? E eu fiquei com medo. Né? Bom, aí, com o presidente Geisel, vendo os pipelines, os condutos de etileno, polipropileno e tal, vindo de Capoava, vindo de Cubatão para Capoava. Aí tinha um medidor de etileno que saía da petroquímica e ia para a refinaria, que media e debitava a refinaria. E tinha um bypass, uma passagem sem passar pelo medidor, assim, um bypass. Aí o presidente Geisel virou, Fausto, vem cá, ali está passando etileno, não está? Manda baixar o helicóptero. Baixamos e tal. Põe a mão. Pusemos a mão lá no pipeline, né? Você sentia a vibração, etileno passando, sem ser medido. Então, nós estamos dando de graça etileno para a refinaria. E o presidente da Petroquímica era diretor da refinaria. Então, bom, sobe o helicóptero, né? Para lá em Capoava, de Capoava, pega o helicóptero, vai para o Conjunto Nacional, que era lá a sede da gente, desce por lá, sento, pega uma máquina de escrever, não era, e digito uma carta, datilografo. Não, bateu a carta ali. Pedindo demissão. E juntei
o meu imposto de renda, quando eu entrei e tal, e fui entregar para o Geisel. Olha, estou pedindo demissão. O que o senhor viu foi uma fraude, né? Bom, e no dia 31 de dezembro foi o meu desligamento da Petroquímica União, dia do de ano. 74, e fiquei 8 meses sem ter emprego, porque pediu informações e diziam que não podiam dar informações. Depois de 8 meses, eu fiquei meio preocupado com a minha sanidade financeira, né? Minha saúde financeira. Falei, eu vou telefonar para o Geisel, que já era presidente indicado da República, já era candidato indicado, só faltava ser homologado. Olha, telefonar para o presidente Geisel foi complicado a beça, mas não havia internet, mas consegui falar. E disse, o senhor Afonso, e disse meu nome inteiro, Afonso Heleno de Oliveira Afonso, o senhor pode comparecer amanhã às 8 horas aqui na Avenida Paulista, ao lado da Rua Augusta, no prédio do Banco do Brasil? Posso, sim, senhor. Quando eu cheguei lá, disse, eu já sei, o senhor não está arranjando emprego em lugar nenhum. O senhor foi um dos diretores honestos da Petroquímica. Os outros estão com os bens todos penhorados, todos, enfim, calcionados. O senhor, eu vou, agora, quando o senhor mandar um currículo, o senhor dá o meu nome como referência e pede para ligarem para esse telefone. Bom, tudo bem. É o telefone pessoal dele. Saí de lá e falei, Uma semana depois eu era diretor do Grupo Antunes, da KM, no Rio de Janeiro. Uma semana depois eu fui contratado para ser diretor lá. Isso é network, hein, Netão? Isso é network. Lá no Rio. Mandei um telegrama. Desculpe, esse telegrama vocês sabem o que é, né? Depois eu explico o que é. Um telegrama agradecendo ao Geisel e fui trabalhar no Rio de Janeiro. Aí, a minha função inicial era aquela que eu tinha começado a fazer na Volkswagen, que era um plano de previdência, que eu tinha aprendido na Volkswagen como funcionava a construção de casa e previdência privada. Porque na minha cabeça, 10 anos depois, 12 anos depois, como é que aquelas pessoas conseguiam morar naqueles destroços? Wolfsburg, que era sede da Volkswagen, tinha sido parcialmente destruída e tal. E o presidente, o professor Nordhoff, tinha vindo aqui ao Brasil, tinha conversado com ele, e ele falava do esforço de reconstrução da Alemanha. Bom, reconstrução na Alemanha equivalia à construção no Brasil. Foi daí que eu peguei o plano da Alemanha, passei para o português e inventei a casa própria da Volkswagen. Um plano de casa própria? Para a Volkswagen. Eu não fiz isso na KM, mas fiz para a Volkswagen. Aí fui levar isso, te contar rapidinho, fui levar isso para a cooperativa, material de construção, essas coisas, né? Fui falar com o ministro da Agricultura. Cooperativa, não sei porquê, era vinculado ao Ministério da Agricultura. E eu queria fazer cooperativa de consumo e de material de construção e de construção. Fui lá no Rio, era no Rio ainda, né? Antes da Revolução de 64. Fui lá, fiquei esperando e tal, e aí me aparece um ministro, que era um paulista, e diz, você está me esperando, se desculpe, mas eu fui a uma feijoada e tal, e tal. Agora, vamos até o banheiro, que eu estou louco de vontade de ir ao banheiro. Aí fomos ao banheiro, aí um cara idoso, né, ministro, e eu, de um banheiro daqueles cariocas, que você fica em pé, tal. Agora, tenta imaginar, eu não estava com vontade de fazer xixi, ele estava. Aí ele disse, você tem cooperativa, aqui eu tenho uma cooperativa, tal. Ele disse, 2 milhões. Eu falei, pois é, o nosso projeto é de 2 bilhões
de cruzeiros, né? Aí eu vi o xixi dele encolher. Eu falei, o xixi parar. Né? Quanto? 2 bi. Ah, peraí. Vamos conversar, peraí. Eu falei, não, termina, porque é importante. Termina aí que eu... Senão vai parar no meio do caminho de novo. Aí ele terminou, fomos. Bom, aí ele me pediu o planejamento e tal. E algum tempo depois, ele veio a São Paulo com um Plano Nacional de Habitação. Plano Nacional de Habitação. No texto tinha cópia termofax, vocês sabem o que é isso? Era o xerox da época. Cópia termofax dos meus planos, inclusive com o meu nome, com a minha anotação, com a minha assinatura e tal. E parou aqui na Volkswagen, parou a fábrica, o cardeal de São Paulo esteve presente e eles... Era greve. Não, teve lá, vendeu o Plano Nacional de Habitação, coisa que a gente já fazia. Logo depois, isso foi em janeiro, por aí, fevereiro. Em março, 31, teve a Revolução. Parou, acabou. Não teve mais o Plano Nacional de Habitação. Uns meses depois, eu fui chamado pelo governo da Revolução para contar o que era o Plano Nacional de Habitação. E nós mostramos acabou surgindo o BNH, Banco Nacional de Habitação. Surgiu dessa maneira, com um grande amigo meu, que foi o primeiro presidente, o segundo foi a Sandra Cavalcante, o terceiro foi o presidente da Previr, seguradora que eu montei, Cláudio Luiz Pinto. Mais tarde saí do Rio e vim para cá. Mas no grupo, agora contei essa história. Eu vou levar um plano de aposentadoria que eu tinha aprendido lá na Alemanha. Vamos levar para a KM. E montei a primeira seguradora, o primeiro plano de previdência privada vinculado ao setor privado, que era a KM, Companhia MBR, Minerações Brasileiras Reunidas, Copa Companhia de Papéis, que fazia papel higiênico Neve, Swift Arbor. Você vê, eu verticalizei a produção, eu produzia guardanapo, comida, Swift e papel higiênico. Eu verticalizei, então, tudo bem. Minério de ferro, manganês, lá no Amapá. E o know-how do mercado alemão de seguros já estava bem avançado na ocasião, né? Aqui a gente tinha um simulacro disso, que era a Petrobras querendo fazer alguma coisa com o Soto, que era o médico que cuidava disso. Até então aí seguro era mato, quase... Não tinha seguro. Seguro eram contratos montados especificamente para a empresa X. Para entrega... Daquele público. Daquele público. Por exemplo, eu queria montar seguro de vida para pessoas com mais de 60 anos, porque os diretores da KM, todos tinham mais de 60 anos. Aí você tinha que montar um produto só para aqueles diretores. Só para aquele. Pô, não havia. O cara de 60 anos era um pré-morto. Cheirava mal até, já estava em decomposição. Conseguimos algumas coisas específicos. Com capital segurado de 1 milhão, por exemplo, você tinha que fazer exame médico, você tinha que declarar que não tinha nenhuma doença, que se você tivesse um problema, você ia avisar a seguradora. Era complicado. Como é hoje, né? Assim, né? Mas era... É que acho que naquela época a questão da longevidade era muito curta, A longevidade né? era 50 anos. Uma pessoa de 60 era 60 já é longeva. Estava falando ali, já estava no Eu pé acho que todo corretor de seguros deveria dormir com uma tábua atuarial debaixo do travesseiro para ver o que era antes, o que era hoje e o que vai ser. Esse exemplo que eu estou dando. 50 anos não tinha mais seguro de vida, o capital segurado era pequenininho. 60 anos era o limite e tal, não sei o quê. Nós conseguimos espichar esses 60 para 70. Depois, alguns anos depois, aqui, a American Life.
American Life Isso. conseguiu fazer para 80 anos. Tem American Life até hoje, né? American Até Life hoje, tá tem, sim. É uma das pioneiras nesse produto É uma de das seguros. pioneiras. A American Life, 80 anos, ela conseguiu. Só se você sobrevivesse um ano, você tinha 10%, qualquer coisa, 20% do capital segurado. Se você sobrevivesse 4 anos, você tinha 20%. E assim. Porque eles já meio que sabiam que não ia sobreviver tanto. Ele substitui, a SUSEP prevê isso, ela autoriza a possibilidade da seguradora, na hora de precificar, compor o seguro, ela substituir a declaração de saúde por um período de carência limitado a 2 anos, não pode passar de 2 anos. Ia recebendo Regressivo, progressivo. parcialmente, né? Proporcionalmente ao tempo. Na minha idade, hoje, eu já teria 100% há algum tempo do capital segurado lá. Isso aí. Mas foi uma luta, rapaz, uma luta. Você não tem ideia. E quando que os seguros começaram assim a se desenvolver um pouco melhor? Né? Foi depois de 68. Porque a American Life já tinha um produto estruturado, então. Mas a American Life agora já recente, já. Porque na época a American Life era uma... Era pequenininha. E o dono, Blue o presidente... Era Blue Life. Blue Life. Tem uma história que sempre é boa a gente elogiar pessoas direitas, né? Sim. Eu trabalhava no Controbank. Controbank é uma empresa de consultoria e montei 38 seguradoras, ou departamentos de seguradoras aqui em 10 anos. E aí eu fui trabalhar para a Caixa Econômica Federal, montar produtos de vida, previdência e seguro para a Caixa Econômica Federal. Fui lá e eu fui a Brasília, levei... E só uma dúvida, esse montar produto, ele era tanto para empresa quanto pessoa física? Sim. Então quer dizer que se eu chegasse lá para contratar, você montava um para mim? Montavam para você. Só para mim? Só para você. Do zero. Do zero. E a pessoa física... Já pensou, cara? Pois é. Pessoa física era um objetivo maior da gente. Que as pessoas jurídicas, só depois de algum tempo, é que começaram a se interessar. Segui o exemplo da Volkswagen, fazendo vida em grupo. Segui o exemplo da Vale do Rio Doce, cujo plano de previdência foi montado também por nós. Sabe, do BNDES, que também montamos. Aí as estatais saíram montando planos de previdência. Com isso, as empresas privadas começaram a trabalhar e a montar também plano de previdência, fazer seguro de vida em grupo e fazer coberturas empresariais, vamos dizer assim. Então, tinha um desconto, porque a empresa garantia o pagamento do prêmio e tal, né? Mas eu estava... Você estava falando da Caixa. Que eu fui levar para a Caixa. Levei lá, entreguei... Vamos supor, não mesmo, mas vou dar um número. Eu cobrei R$8.000, 8 mil cruzeiros, sei lá, uma moeda assim. Volto para São Paulo, recebo o telefonema de um cara diz, eu sou o gerente e tal, eu vi a sua proposta, gostei muito e tal. Por mim está aprovado, só acho que o senhor deve se valorizar. Em vez de 8 mil, cobra 16 mil. Não, tudo bem, muito obrigado, tá legal. 2 dias depois veio um outro gaiato me liga, em vez de 16, cobra 32 mil. Tá, isso aqui. Bom, aí o presidente da Caixa me liga. Fausto, tudo bem. Ele tinha sido diretor do Cominde, de um banco, presidente de um banco aqui, eu conhecia por causa da Controbank e tal. Eu preciso falar com você. Olha, eu chego aí sexta-feira, mas sexta-feira é dia do uísque, e a gente não pode, vamos tomar um uísque, não vamos conversar. Aí segunda-feira você aparece, vamos conversar e tal. Eu falei, putz... Olha, de 8, 16, 32. Agora, o presidente também quer uma grana, eu não vou dar. Avisei meus companheiros, olha, acabou, não tem mais Caixa Econômica e tal. Tomei o uísque com ele e tal, voltei. Segunda-feira fui lá, aí ele, Fausto, eu soube e já mandei embora os 3 que pediram um valor superior àquele que você tinha pedido para trabalhar. Já mandei embora. Olha, então eu vou assinar a proposta sua de 8 milhões de cruzeiros, sei lá. Vou assinar, assinou. Olha, a palavra, eu vi um político, que é
hoje presidente da American Life, honesto no governo, e mandando embora, sem medo de mandar embora gerente, superintendente e tal, que estava me cantando para eu pagar. Falei, bom, mas agora eu estou vendo que você também é honesto, que você não fez proposta nenhuma, e eu estou precisando de mais a parte de TI. Eu tinha um técnico de TI também. Eu vou fazer uma outra proposta. Eu sei que os meus 8 milhões, 8 qualquer coisa, virou 80 e tal, com os trabalhos subsequentes que eu tive. Mas eu estou prestando uma homenagem à honestidade de um presidente de uma estatal. Especialmente agora, quando você vê o presidente pedindo demissão, da Caixa, pedindo demissão, sendo mandado embora, enfim, com problemas que você está vendo. Nós tivemos um presidente que era honesto. Como que era o nome dele? Pedro Pereira de Freitas. Pedro Pereira de Freitas. Ele é presidente hoje da American Life? Sim, o Pedrinho também. Aquela vez que eu fui num treinamento que tinha acho que é filho dele. É assim, É dele? Sim. A American Life é uma seguradora, familiar, a gente pode dizer, né? Séria, honesta. Tem um atuário. Sim, o Dilmo, que é especialista. Que é honesto, decente, legal, fácil de falar. E tem o Marcelo de Freitas, que é o diretor comercial. Richard. O Richard é da... Bradesco. Não, é da Protect, Doutores Protect, que é uma rede de franquias de corretores de seguros. Muito legal. Que vocês seguiram caminhos bem próximos, né? Pois é, eu vou me inspirando aqui, né? O Pedrinho, né? Até aí você não tinha nem nascido, né? Eu nem sonhava. Eu sei que o meu pai já estava no Brasil e já namorava com a minha mãe. Isso que eu estou contando foi em 70 e poucos. Ai, caramba. Fiquei na KM 10 anos, montando previdência do extremo norte, de 210 quilômetros ao norte de Macapá, até Santana do Livramento, divisa com Rivera, que é a cidade uruguaia. E era bom, porque eu saía de 40 graus da sombra, com ar-condicionado ligado, lá do extremo norte, e ia passar gelado, menos 8 graus em Rosário do Sul e Santana do Livramento, lá no extremo sul, né? Gente, jovem passa por tudo, né? Quer dizer, tinha que ter ar-condicionado e aquecedor. Eu saía de Macapá. De helicóptero, né, Renato? É de helicóptero, tranquilo. Outra coisa. Lá. Saía de Macapá, passava no Rio de Janeiro e pedia para minha mulher, para a Marita, ficar no aeroporto de Santos Dumont. O comandante... Bom, a Cruzeiro do Sul também era sócia nossa, então o comandante também era amigo. Aí o comandante lá avisava, a Marita, estão aí. Aí ele pegava a minha mala de verão e pegava a minha mala de inverno que a Marita levava, e a minha mulher levava. Aí eu ficava com casaco e deixava roupa de calor, o short para lá. Você vê? Era coisa que a gente fazia, e era uma viagem de 12 horas, mais ou menos, de norte até o sul. E você conheceu o seu Agostinho quando? Pois é, aí 10 anos, 12 anos eu fiquei na KM montando e tal. Nessa altura tinha um amigo meu chamado Burlamac, que era diretor do Itaú. Palmeirense também, palmeirense. Do Itaú. Devia ser, né? Não era Itaú, era Unibanco, né? O Itaú. Unibanco. E o meu escritório no Rio de Janeiro, da Fundação KM, era na Senador Dantas, e em cima do prédio do Sindicato das Seguradoras, que tem um outro nome, do Sindicato de Seguradoras de modo geral. E eu era no penúltimo andar. E no último andar... Não era a CNSEG? Era tudo. Tudo aquilo que reunia seguro... No Rio. Estava lá no Senador Dantas, desse edifício.
O edifício era Edifício Seguradoras, o nome dele. Então, tudo era ali, distribuído O Rio nos de Janeiro andares. foi o início do seguro no Brasil? Foi lá ou não? Foi lá, foi lá. Era lá que... Bom, Até aí- hoje a Suzep está lá também. É, a Suzep e tal. Aí, o último andar era um restaurante legal. Penúltimo andar era o meu escritório. E tinha uma escada do meu andar para o andar de cima. Eu estava no andar almoçando, aí eu via o Vitor Renault, o Burlamac, toda a diretoria de seguros, todos os conselheiros de seguros, os velhos, os que morreram, os que... Acho que todos já morreram, né? Os Pisato, todo mundo no Rio, almoçando lá, bebendo seu uísque e tal, e eu também. Dentre eles, tinha um gaiato, que era o Cláudio Luiz Pinto, que era, na época, presidente do BNH. BNH? É, do BNH. E ele bebeu um pouquinho demais, aí nós descemos e levamos para o meu escritório, deitou lá num sofazinho, ficou Era um andar descansando. pra baixo, Um andar para baixo. E com isso, nós começamos a nos relacionar bem com seguradoras, enfim. E eu vendendo seguro adoidado para os meus 20 ou 30 mil funcionários do Grupo Antunes, do Grupo KM. Exemplo, para alguma coisa que não existia, seguro de helicóptero. Eu estou no Amapá e cai um helicóptero, pum, de prospecção da Unigel, prospecção de minério e tal. O cara cai e tal, todo mundo vivo. Aí vou para o Rio de Janeiro, aparece o rapaz, eu estou com uma hérnia de disco, eu caí e tal. Quantas vezes você caiu de helicóptero? Eu caí umas 20 e poucas vezes. Eu estou indo para São Paulo, aí... Não quero andar com esse cara. Minha não. família, né? Caramba, mas até que é de sorte, 20 vezes não morrer. É. Naquela época, eu não sei hoje, mas naquela época o helicóptero, quando tinha uma pane, você deixava livre a hélice e à medida que o helicóptero ia descendo, a hélice ia virando e fazer uma base de sustentação, ele caía relativamente devagar no chão. Bom, aí eu dei um endereço para ele de médico, ortopedista aqui em São Paulo e tal. E falei, pô, esses caras precisam ter uma cobertura de seguro. Pô. Mas, o que é que você acha? Vamos fazer, né? Ah, mas de helicóptero é risco. Bom, ué, tem um que caiu 20 vezes e não morreu. Que risco vocês querem? Ele está com uma hérnia de disco, vai consertar a hérnia e tal. Ah, ele tem que se preocupar com a hérnia, né? Não com o helicóptero. Então, aí conseguiram fazer um seguro. E foi a Itaú que fez seguro de helicóptero. Hoje, se você for lá, eles não vão fazer, mas na época fizeram. Ô, doutor Fausto, e assim, como que você montava um seguro? Como que você precificava? O valor do bem? Nós tínhamos atuários que examinavam a probabilidade de um helicóptero cair. É tudo em cima de probabilidade. Só. Estatística. A probabilidade era 1 em 100 mil, sei lá. Qual é a probabilidade de alguém morrer no helicóptero? Ou embaixo, cair na cabeça? É 1 em 1 milhão, sei lá. Não sei, eu estou dando números. Aí a conta é em cima disso. A conta é em cima disso. Aí você vê o valor e distribui isso Por um no ano. tempo, né? Então, na medida que o tempo passa, a probabilidade, sem acidente, a probabilidade de haver um acidente aumenta. Claro, você imaginou um acidente, não aconteceu. No finalzinho, a probabilidade de acontecer aumenta. É. Entendeu isso? Não. Sim. E principalmente se tiver mais itens segurados, né? Mas Coberturas. Mais, por exemplo, helicópteros. Quanto mais helicópteros segurados, maior a chance de um deles cair. coberturas. Entendi. É. A minha atividade securitária era estranha, como você viu. Era casa própria, terreno, automóvel, né? Helicóptero, vida, Helicóptero, acidente. vida. E lá, vou contar para você, em Serra do Navio era mina de manganês. Aí, por uma estrada, passavam de manhã e à tarde 90 vagões com 90 toneladas cada um de minério de ferro. Para o porto de Vila Santana, Porto de Santana, que é um porto flutuante,
onde ele era carregado, estocado e carregado nos navios que levavam minério de manganês. Bom, esse é o trajeto. Um dia eu recebo um rádio, porque hoje você fala com Santana, ou Serra do Navio, tal, por telefone. WhatsApp. Mole. Rapidinho. Naquela época, rádio. Aí você vê, quem vê a novela Pantanal, vê alguém usando o rádio, né? Sim. Câmbio e desligo, sabe aquele negócio? Não, mas agora nessa fase da novela, eu sou noveleiro, hein? Já tem, já levaram a internet lá, já. Opa. Já aposentaram o rádio lá. Sim. Mas um radioamador de Belém fala comigo. Eu não estou conseguindo falar com o Santana nem com ninguém. O que é? Eu não sei, porque procurei falar com o Serra do Navio, com o Santana, Porto Platão, que fica no quilômetro 100, 105. Ninguém, nada. Vou ver o que é. Aí pega um avião da Cruzeiro, saía meia-noite, chegava às 3h30 da manhã em Belém. E no dia seguinte, às 6 da manhã, pegava um jato da Cruzeiro, Caravelle. E quando estava passando em cima da Ilha do Marajó, o comandante dizia: senhores passageiros, bom dia. Quero informar, esse barulho que os senhores ouviram foram as nossas turbinas que desligaram. Mas não fiquem com medo, não, porque esta aeronave, ou esse equipamento, sabe, que avião para aeronauta é equipamento e tal, ele plana por mais de 500 quilômetros, de modo que nós vamos chegar com as turbinas desligadas no aeroporto, né, de Macapá, tranquilamente. E a gente ia num silêncio total. A gente ouvia um barulhinho ou outro, mas era barulhinho intestinal. Não era barulho intestino. Sabe? Silêncio absoluto. Alguns Pai Nossos e tal. Aí pousava e tal. O cara falar que desligou o motor. Mas não era ele que desligava, era o motor que apagava. Puff! Apagava. Caravelle, bom, muito bom. Eu fui vivo, viajei e tal. E duas situações que eu viajei nessa. Uma é que tinha uma revoada de papagaio, de tucanos, não eram políticos, eram aves, que derrubaram todas as antenas, batiam e tal. Cheguei lá, levantei algumas antenas e tal, consegui falar por rádio. O que tinha de peão com tucano na gaiola era uma grandeza e tal. Isso um. A outra vez, eu cheguei, fui de Kalamazoo. Kalamazoo, eu vou explicar o que é. É um ônibus sob trilho, que tem, em vez de pneu, tem roda de trem. Mas tem primeira, segunda, terceira, quarta, acelera, freia, limpador de para-brisa, tem tudo. Cheguei de Kalamazoo lá e eu vi algumas composições paradas, e eu olhei para o alto, eu vi uma manada de borboleta passando em cima da composição. E não parava de passar borboleta. Tinha 1 quilômetro de largura e muitos quilômetros, muitos dias passando. Você ligava o motor diesel, a borboleta era chupada para o radiador, entupia o radiador, o motor fervia e o trem não andava. Ele não andou por causa de borboleta. Esse fenômeno tem um nome, chama-se paná-paná. Paná-paná é uma cardúmia, manada, um bando de borboleta de 1 quilômetro de largura, passando e tal. Com isso, não adiantava. Você tirava o radiador do trem, da máquina, limpava, tal, põe o radiador, dava para... funcionava, chupava a borboleta, entupia tudo, não andava. Limpava de novo e ia embora. Não andava, ficou parado lá, até que o paná-paná passasse. 2 dias passando. Você tem ideia do prejuízo de 2 comboios de 90 vagões, de 180 vagões, com 90 toneladas cada um, 3 dias parados, mais os outros produtos. Seguradora tem que pagar isso. E como? Acionava o seguro normal, ia lá, deu problema aqui. É um prejuízo, pagar. Só que ninguém conhecia paná-paná.
Mas qual cobertura que seria acionada nesse cobertura caso? era... Interrupção de... Mas a carga não era uma carga perecível que estragava. Mas tinha que entregar. Você tem, no porto, você tem duas medidas, duas providências. Você tem o despacho, quando você entrega mais cedo. E você tem o demurrage, que é uma multa quando você demora para entregar. Quando você demora para carregar. O despacho, quando você entrega mais depressa, e demurrage, quando você entrega mais devagar ou demora para entregar. Entendi. São multas pesadas. E o demurrage desses vagões todos subia alguns milhares de reais. Muito, muito dinheiro. A seguradora pagou. Era isso que ela pagava. Pagava o demurrage e não pagava o despacho, porque o despacho era nosso, né? Entendeu? Claro que não era 100%, era um percentual do demurrage. Você viu como eu falo bonito? E demurrage e despacho? Você não vai encontrar em nenhum... eu tô percebendo. Você leva jeito para isso. Eu tô acompanhando ele com um dicionário aqui, porque... Né? Em nenhum compêndio de seguro você vai vai encontrar despacho e demurrage. Mas é verdade. Eu vi ele falando o VVC da VVD. VVD. Versicherung, Fafaldê. Viu? Aí, você viu? Nossa. Volkswagen Versicherung Dienst. Dienst é serviço. Versicherung é seguro. Serviço de seguro da Volkswagen. Mas foi lá que... Aí, nessas alturas, com essa convivência com os seguradores, que entre Macapá e Santana do Livramento, eu ficava no Rio, né? E aí, o Bulamac, onde ele me chama e diz assim, você está perdendo tempo aqui, você está viajando, dando dinheiro para o doutor Antunes, você está montando uma única entidade de previdência que tem, não sei o quê, vamos montar uma seguradora de previdência só, em São Paulo. Ele sabia porque era minha terra, né? São Paulo. Vamos. Eu quero você como executivo, como diretor executivo de lá e tal, não sei o quê. Tudo e daí bem. nasceu a? Aí nasceu a Prever. Prever, Previdência Privada, primeiro com uma... A Prever foi a primeira companhia de previdência? Privada, antes de Bradesco. Só de vida. Só de previdência. Vida e previdência, não era? Não, depois ficou vida e previdência. Depois veio vida. A Prever não tem até hoje, tem? Bamerinos, Nacional, Unibanco e a Brasil Seguros. Mas ela foi Prever incorporada. Era do Banco do Brasil ou não? Não. Unibanco, não era? Depois? Eu lembro. Bamerinos. Olha, só morto aqui. Bamerinos, Nacional, Unibanco e a Brasil Seguros. Só falecido aqui. Nossa. Unibanco virou Itaú, cuja previdência também montei lá. O Nascimento, sabe? O primeiro nome dele. Otávio Nascimento? Não, Nascimento. Mas quase um ano depois, estava tudo formalizado, vamos montar a Prever aqui, com São Paulo, com o apoio da... Renato já tinha nascido? Aí já, acho que já... Aí 1900 foi a partir da Prever que eu comecei a conhecer a sociedade, conhecer o seu Agostinho, foi aqui em São Paulo, com Mas isso já está em 1980 e qualquer coisa, não? 80... 60, 70, 70, 83, 84. Aí, ó, pô, eu tinha um ano. Eu já tinha 8, olha aí, ó. 84 eu tinha 8 anos. Mas você vê, aí que comecei a conhecer o seu Agostinho e tal. E você conhece o Dr. Fausto desde quando, Renatão? Desde que o meu pai conheceu ele, eu comecei a trabalhar com meu pai logo cedo, com 15, 16 anos, comecei a trabalhar com meu pai. E eu ajudava o meu pai, ele pedia para eu mandar carta para os presidentes de seguradoras. Pedindo grana. Pedindo patrocínio, é isso aí, patrocínio para os eventos. Você é bom nisso, né? Ué, o meu pai viu? Eu não sou muito não, mas meu pai é. Era bom, viu? É? Ainda é bom.
E meu pai me dava os envelopes com as cartinhas para entregar pessoalmente para os presidentes, os diretores das Mas seguradoras. esses ficavam ali no centro de São Paulo ou não? O São meu Vicente. Era perto na ali? São Não, Vicente, São né? Vicente. Na época era na São São Vicente. Vicente. E E depois eu ficava mudou na 7 de Abril, Lá no... no centro. no edifício da Emissoras Associadas, lá onde o Chateaubriand fez a primeira transmissão. Embaixo era a agência do Banco Nacional. E você subia, o segundo e o terceiro andar eram nossos, Dá pra ver, né? da Prever. E tinha um presidente nosso, que o presidente era um político, do mercado, político e tal. O Cláudio Luiz Pinto, que veio do BNDES, da BNH, e sobrinho, primo irmão do Luiz Gonzaga do Nascimento Silva, que era o ministro de Previdência, por aí. Saúde, eu acho, Previdência. Depois veio Otávio Nascimento, Otávio César do Nascimento, que tinha sido diretor do Unibanco, estava lá. O Otávio conhecia a sociedade e era amigo do seu Agostinho. Dizia que o seu Agostinho, se você pusesse ouro em pó na mão dele, quando você fosse buscar, tinha mais ouro do que quando você deixou lá. Tal honestidade do seu Agostinho. E é verdade, é incrível. Eu conheço desses últimos 30 anos ou mais de convivência, absoluta. Trabalha, é inteligente, é amigo, é leal, inteligente, é de uma... Próxima vez a gente vai trazer ele, hein? Tem que trazer Todas ele. as qualidades possíveis. Né? E aí eu fiquei amigo dele e tal. E entrei para a sociedade como sócio, porque teve uma disputa de presidente e tal, não sei o quê, e o Otávio não queria que um determinado fulano fosse eleito. Então, me fez entrar na sociedade, eu entrei para votar contra esse caiado, a favor dele, Otávio. Eu votei e o Otávio virou presidente e tal. E aí, eu comecei a conviver com pessoas ícones do mercado de seguros, né? O antigo seu Agostinho do passado lá, como é o nome dele? Bom, não importa. Há pessoas incríveis que passaram por lá, pela sociedade, enfim. E eu passei a ter mais contato ainda com o pessoal de São Paulo, né? Ou o pessoal do resto do Brasil que vinha para São Paulo, porque até aí, então, eu tinha contato com Brasília, com Rio de Janeiro, Brasília, porque nesse meio de tempo eu fui conselheiro do Ministério da Previdência também. Então eu estive lá no Ministério da Previdência. Uma das coisas das quais eu me orgulho foi ter montado a Previdência do Banerj também, mas daqui do metrô, a Metros. Metros, tudo montadinho, tudo certo. Excelente plano. O atuário era o Rio Nogueira, tudo Acho certinho. que tem ainda, hein? Deve ter. Ainda existe, não? Existe, o Metros aí. Na véspera de entrar, o Delfim Neto brigou com o governador de São Paulo, com o sei com quem, que era o dono do metrô, e mandou uma portaria proibindo o repasse de dinheiro do metrô para outras atividades. Então, havia uma dotação inicial do metrô que não veio do metrô para Metros. Foi proibido. E o Metros ficou engatado, não funcionava. Uma coisa... Bom, aí a direção do Metros, que já estava eleita, né, mas não podia fazer nada, foi me procurar no Rio, depois em Brasília, aqui em São Paulo, para como é que podia funcionar sem aquela dotação inicial, que era de 20% do total do risco de aposentadoria de lá. E eu me lembro que a pessoa que mais falava, que representava o Metros, era um cavalheiro baixinho, simpático, com uma estrela vermelha aqui no peito.
que era a tradução do partido político que ele queria impor no metrô, no metro. E uma das coisas que ele fez foi pegar um engenheiro recém-formado e pôr como presidente, como diretor de operações do metrô. Eu falei, se você fizer isso, eu não vou te dar nada. Você não pode, não importa, põe um engenheiro que saiba lidar com linhas férreas, não com um engenheiro recém-formado. Não faz sentido. E ele não obedeceu, pois os primeiros acidentes do metrô foram em decorrência, não por culpa, por inabilidade desse diretor. Ingenuidade ali. Aí o cara da Estrela, sem conotação política, o metrô e o metro sempre tiveram uma conotação política muito forte na época. Hoje eu não sei como é que está já, mas na época tinha ele foi me dizer, mandei embora fulano. Agora nós podemos conversar. Podemos. Fui para Brasília e montei um esquema. O metrô podia fazer, o Metros podia fazer outros trabalhos. Então, a limpeza do metrô e da instalação ali na Rua Augusta era intermediada pelo Metros. O Metros é que tomava conta disso, pagava os faxineiros e retinha 20% para eles. Serviço de assistência médica, o Metros intermediava, pagava os médicos e retinha 20%. O metrô pagava, dava para o Metros pagava e retinha 20%. Em 2 anos, eles acumularam o suficiente para dar a entrada na Previdência. Para funcionar. E com isso, a Previdência Privada do metrô passou a funcionar. E eu queria ressaltar que, embora aquela estrela vermelha tivesse impactado no primeiro momento, que era um uniforme do metrô com uma estrela grampeada, né? Pregada com linha, o Metros funciona sem conotação política, nem de esquerda, nem de direita. E o metrô também, nem de esquerda, nem de direita. E funciona tranquilamente. Então, eu me orgulho de ter permitido, rompido com esse mal-estar E o Delfim depois... Era legal essa minha atividade no conselho, porque você acabava sendo amigo de ministro, Você tinha esse bom relacionamento, né? E tinha... você foi pilantra, malandro, agora o metrô vai funcionar, e o que eu faço? Faz nada, vamos tomar um uísque, vamos... Aí bebia, tomava um uísque, era simpático e tal. O Robert Simons era outro para vender. O Robert Simons não, o Mário Henrique Simons. Né? E quando que veio a Icatu? Porque depois o senhor trabalhou no Icatu, pois né? Terminada a KM, vim montar a Prever. Fiquei 13 anos na Prever, até eu não vou dizer o nome, mas tinha um diretor financeiro que eu achava um pouco esperto. Depois de 13 anos na Prever, eu sabia a rentabilidade e tal. E a rentabilidade começou a cair. Renda fixa, renda variável, começou a cair, pré-fixada, pós-fixada. Aí eu fui até os bancos, até o Safra, que trabalhava nisso. Eles diziam, não, nós seguimos a orientação desse seu diretor. Quando o papel começa a subir, a gente vende, e aí ele compra pré-fixado, em vez de pós, aí quando está subindo, ele vende e tal. O cara ganhava um monte de dinheiro. Peguei a Arthur Anderson, que era a minha auditoria, a própria Controbank, que eram auditores, montamos um negocinho legal e fui falar com o presidente, que tinha vindo do Citibank. Montamos, falando, isso foi no dia final do ano. Aí passamos no final do ano, festinha, tal, não sei o quê. Uísque. Uísque e tal, graças a Deus. No dia 10 de janeiro, o presidente, que não era mais o Otávio, era outro, aí ele me chama e diz, vem cá, o diretor financeiro, deu o nome dele, vamos conversar.
Olha, eu contei para o diretor, mostrei toda a documentação e ele chorou e tal, disse que todo mundo erra. Aí ele vira para mim e diz assim, doutor Fausto, juro pela felicidade das minhas filhas que nunca mais na vida eu vou roubar. Perfeito, ótimo, agora eu estou tranquilo. Agora foi honesto, Agora né? estou tranquilo. Tá. Sentei outra vez numa máquina de escrever e digitei, datilografei meu pedido de demissão. Aí foi um rebu, porque as sócias, Unibanco Baviera Nacional, enfim, queriam saber por que eu estou saindo, né? Do nada, assim, né? Não, como assim? Aí, como? Aí, esse diretor deve ter dado um desespero danado, né? Eu assumi um compromisso de não falar nada, ficar quieto e tal. E eles me pagaram os 13 anos que eu estava lá, mais gratificação, mais isso, mais aquilo eu recebi. Eu me lembro que no meu talão de cheque eu queria pôr o número, não cabia o valor que eu recebi. Um monte de gente, fiquei quieto. Aquela época era cruzeiros, cara, 1 milhão de cruzeiros, 2 milhões de cruzeiros. Mas se eu falasse alguma coisa, ia prejudicar os outros 400 mil participantes da Prever. Olha. Porque não iam ter uma rentabilidade compatível. A SUSEP. Porque a SUSEP, isso é uma outra coisa. O presidente da Academia Nacional de Seguros e Previdência, da ANSP, é filho de um diretor da SUSEP, ou um presidente da SUSEP, superintendente da SUSEP, do passado, falecido e tal. E eu me lembro, eu fui a pessoa que levou um 486, o primeiro 486 da SUSEP, e entreguei para o presidente, para o superintendente da SUSEP à época. Só que ele não tinha como usar. Ele pôs na tomada e usava como para digitar. Mas tem que explicar para o Leandro, não é da época dele o 486. 486 era a evolução do 386. 386 era um computador desse tamanho. Ah, o 486 é o computador. É. E o 486 era a evolução do 386. Eu dei um 486 para ele. E depois veio o 586? Não, aí depois não. Aí já vieram as novas versões. Ave Maria. Então, para você ter uma ideia, não dá a aplicação financeira. Eu peguei, eu aprendi a parte de computação com 386, 486 lá atrás, lá com 12 anos de idade. As aplicações financeiras eu fiz por telefone, no fio do bigode, entendeu? Não era você não podia tremer a estrutura, dizer, porque aí todo o restante ia por água abaixo. Olha que engraçado, né? Na época não se falava de compliance. Não, nem de compliance. Nada não tinha disso, isso. Né? Ô, Renatão, e você nesse início acompanhava tudo? Como foi seu início também? Rapaz, eu cresci ouvindo a linguagem dos segurês em casa. Foi em casa porque a mãe dele também trabalhava com seguro. A sua mãe também? Minha mãe trabalhava numa seguradora. E conheceu meu pai pelo telefone. Eles trabalhavam no... Foi a voz que encantou ela. Foi a voz mesmo, porque... Mas o seu Agostinho tem uma voz de barítono abaixado. Foi muito homem mesmo que pode falar e não... Mas ela trabalhava na... Se não me engano, era na área de cosseguro e cobrança e numa companhia, e meu pai trabalhava numa outra companhia, e que essas seguradoras tinham operação de cosseguros. Eles se falavam, um cobrava o outro ali, né? E era tudo feito por telefone, e eu, às vezes, documentação, e entregava documentação, e um certo dia, e eles falando por telefone... E ela se encantou, porque ele é muito educado, aquele leve sotaque português, né? Não tem, não. Muito gentil. Não, hoje já não tem mais. Ele pega o R, expandindo bem assim. O R. E um dia eles tiveram que se conhecer pessoalmente, meu pai começou a paquerar ela, até que ela descobriu, olha, isso vocês acho que não sabiam. Meu pai era noivo na época. Louco. E se apaixonou pela minha mãe. Se apaixonou. Só que ele era noivo. E ela falou, comigo você não vai ter nada enquanto você for comprometido. Aí ele
Cortou. Aí foi um sacrifício, ele foi conversar com um amigo dele, que é amigo dele até hoje, Oswaldinho. Conselho. Foi pedir um conselho, Oswaldinho falou, se é isso que você quer, eu te ajudo, vamos conversar. E ele disse que ficou horas conversando com o Oswaldinho. Um abraço pro Oswaldinho também, que é um amigão nosso da família, amigo do meu pai até hoje. E meu pai criou coragem, foi falar com a noiva dele na ocasião, e terminou o noivado. Ele tinha muito boa relação com a família dela, terminou o noivado, e um certo dia ele foi lá encontrar com a minha mãe e falou, ó, acabou, agora eu tô livre. Agora sim, agora a gente pode namorar. Isso. Aí, pouco tempo depois, eles casaram e em 1969 tiveram o primeiro filho, que é o Ricardo, né, meu irmão. E o Ricardo disse que foi o primeiro sinistro. Foi o primeiro sinistro, Na verdade, não. Eu costumo dizer que o primeiro sinistro fui eu, porque o meu irmão foi planejado. Aí depois veio a minha irmã. Planejado. Né, planejado. Meu irmão tem 53 e a minha irmã tem 50. Minha irmã tem 50 também. Foi planejado. Um casal de filhos, estavam felizes, né, satisfeitos. Mas acho que o verão de 1976... Foi... O que teve em 76? O que aconteceu? Lembra? Rolling Stones no Brasil, Rock in Rio, alguma coisa ou nada? Não me lembro o que é. Ainda não tinha, poxa. Eu não me lembro. Acho que não. Acho que não tinha. Talvez Woodstock, não. Woodstock? Não, acho que não tinha. Woodstock poderia. Talvez, acho que não. Não, eu sei que o verão aconteceu alguma coisa. Meu filho teve um barco, Woodstock. Aí, ó. Eu sei que em janeiro de 76 aconteceu um sinistro, um acidente. Foi um acidente, porque não estava nos planos. Que em 28 de setembro veio aqui a indenização do seguro. A indenização. 9 meses depois veio a indenização. Então, aconteceu por acidente, porque eles sempre falaram que não estava nos planos ter um terceiro filho. Mas aconteceu, olha, paciência, vamos em frente, né? Acho que esse terceiro filho vai ser a nossa alegria. E ficaram felizes, ok, cresci como caçula. E meus pais sempre com muito carinho com os filhos e tal. E meu pai sempre procurando me orientar profissionalmente, falando, não, olha, não quero te influenciar, mas o mercado de seguros é muito rico, viu? Tem grandes oportunidades. Meu pai, mas eu quero ser engenheiro civil. Isso aí acabou. Com 17 anos eu entrei na Universidade Mackenzie e eu estava procurando emprego no estágio, né? No primeiro ano de faculdade, 1994, eu tô falando. E o meu pai falou assim, olha, se você quiser eu posso indicar o seu currículo para um colega que trabalha numa seguradora. Eu falei, pai, mas seguradora? Construção civil. Construção civil, eu preciso trabalhar numa construtora, né? Aí meu pai, não, você não sabia risco de engenharia, ele já estava pensando. Isso mesmo, foi isso que meu pai falou. Ele falou, existem os seguros de riscos de engenharia. Aí eu falei, E seguro não é só seguro de carro, de casa, de vida. Não, tem o seguro de engenharia, seguro garantia, tem uma série de seguros que você pode... Falei, poxa, legal. E aí meu pai me apresentou para o Nelson Vieira de Souza, que era, na ocasião, superintendente da América Latina Companhia de Seguros. Que ficava na 13 de maio. Na 13 de maio, isso mesmo. E eu, com 17 para 18 anos, fui contratado para fazer estágio de engenharia lá na América Latina Companhia de Seguros, atual Tóquio Marine. Tóquio Marine. Depois se transformou em Real Seguros e depois Tóquio Marine. E comecei a minha carreira, então, na área de riscos de engenharia, fazendo projeto mesmo, aquelas pranchetas de desenho, com papel vegetal, nanquim, régua paralela, esquadro, e eu fazia ali os projetos com demarcação de rede de hidrantes, extintores, que era o projeto que a seguradora ia analisar para ter aceitação ou não do risco ali daquela obra ou daquele prédio. E, rapaz, olha, eu comecei no mercado de seguros por aí. É claro, antes eu já tinha feito alguns trabalhos extras com meu pai, para ajudar o meu pai, exatamente na época que eu ia levar, que eu estava falando, as cartinhas para a sociedade, para os diretores de seguradoras. Onde era a Vai-Vai? Na Rua da Vai-Vai. Na Rua da Vai-Vai. Ali no Bexiga.
Eu fiz a Funenseg lá. Isso é. Eu fui o último ano lá. Porque o Renatão falou que em 2005, né, ela foi pra... Não, foi... Eu fiz em 2004. Não, que foi ali pra Paulista, não. Acho que foi 2015, por aí. Não, um pouco depois, hein? Teve um tempo que ela teve na São João, né? Não teve? Porque aí aconteceu o seguinte, a Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro, o meu pai trabalhava nessa ocasião fazendo... ele fazia parte financeira do centro de ensino. Porque a Funenseg tinha um centro de ensino, que era a Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro. Éramos nós que dávamos... Que dava o curso de habilitação. Curso de habilitação para corretores, para a Escola Nacional de Seguros. A sociedade é quem habilitava corretores. Habilitava os corretores. E essa passagem de bastão para a Funenseg foi forçada, automática, bem acordada? Não. Foi traumática, desagradável. Tão desagradável que é melhor não comentar. Passando. Porque nessa passagem de bastão, nós perdemos a sede, que era nossa. Perdemos a atividade. São Vicente era nosso. A atividade que era formar corretores, cursos. Eu dei muita palestra no auditório. Outro dia eu vi o ex-ministro da Fazenda, como é o nome dele? Nordestino, cearense, que também dava palestra lá e tal, enfim. Tinha todo final de semana, sexta-feira, tinha palestra lá na São Vicente. E assim, eu sou muito grato porque a minha carreira, eu tive a oportunidade de conhecer essa estrutura da Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro. É uma outra estrutura, né? E eu tive a oportunidade depois de começar a trabalhar dentro da, até então, Funenseg, como fiscal de prova. Tinha me isso chamaram. também. Me chamavam para ser fiscal. Quando eu fiz a minha prova em 2004, ficavam 3 professores. Tinha o professor dentro da sala, mas eram 3 pessoas que ficavam dentro da sala. Isso mesmo. Me chamaram, mas quando me chamaram para ser fiscal de prova, eu já tinha tido uma experiência antes, porque com 10 para 11 anos, os alunos viviam reclamando que não tinha cantina, não tinha nada para comer ali. Naquela rua na São Vicente, não tinha nada. Até hoje está pior até do que era. E não tinha nada, não tinha. E meu pai falou para minha mãe, poxa, os alunos estão reclamando lá que não tem o que comer, não tem um bar, não tem um restaurante lá para comer alguma coisa no intervalo. Eles vêm com fome do serviço. Bem direto. À noite, vêm estudar e não tem nada para comer por aqui. Você não quer ir fazer uns lanches e ir lá vender, não? No intervalo das aulas? Mas sua mãe já trabalhava com seguro e a minha mãe não, minha mãe já virou dona de casa, ela cuidava da casa, dos filhos, e só meu pai trabalhava. Mas aí os filhos já estavam maiores, eu, caçula, já tinha ali 10 anos de idade, mais ou menos 10 para 11 anos, 12 quase, por aí. E a minha mãe, não, eu vou fazer. E vou levar o Renato para me ajudar a vender. E a minha mãe fazia lá... desde cedo a vender, né? Para dar o troco. A minha mãe fazia coxinha, risole, torta de frango, suco, fazia um monte de coisa lá, comprava uns docinhos lá, e eu ia para ajudar a minha mãe a vender. Minha mãe fazia tudo, fazia tudo. Então eu comecei, meu primeiro contato com a Funenseg foi indo com a minha mãe vender lanche no intervalo das aulas para os alunos do curso de habilitação. Depois me chamaram aí, conhecendo lá o pessoal da escola e tudo mais, me chamaram para ser primeiro volante, eles chamavam de volante. Eu ia falar aquela agora. Primeiro volante, primeiro né? volante, aquele futebol, marcador ali. O volante era o jovem que corria as salas, levando caneta, levando material de apoio em dia de prova. E depois eu já estava um pouco mais velho, já me chamaram para ser fiscal de prova, eu já estava me sentindo mais importante, né? E depois comecei a trabalhar na América Latina, passei pela COSESP, a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo. Com certeza o Dr. Fausto tem história com a COSESP também.
Era muito rica. A COSESP era líder de mercado no seguro rural, não era? Na Pamplona. Só ouvi falar, só nunca tive. Líder de mercado no seguro rural, não tinha concorrência. O último Seguro rural. Seguro rural. O último diretor e atuário, meu amigo, fechou a luz. Apagou a luz. Apagou a luz, é verdade, agora. Agora. Porque tinha. Tava só liquidando o sinistro, né? Liquidando o sinistro. É verdade. Quem é? Como que é o nome dele? Ele esteve lá no escritório com o senhor. Ele foi lá visitar a gente. Caramba. Tem aqui no... Tem aí, o senhor vai lembrar. Mas aí a COSESP ficou até agora. Não, a COSESP... mas ela... Sem atuar. Sem atuar. Por quê? Quando que, na minha visão... Foi uma loucura. Essa foi uma loucura de governo, né? Não, fechar tudo, fechar Caixa Econômica Estadual, fechar... Não, começou com a venda do Banespa. Porque a COSESP vendia os seus seguros distribuindo nas agências do Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo e a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo. A Companhia de Seguros tinha todos os seguros, automóvel, vida, que distribuía pelas agências do Banespa. E tinha o seguro rural, que era a única. Não tinha ninguém que fizesse seguro rural. Tanto é que o slogan da COSESP na época, e eu trabalhava lá no departamento de marketing, que é a minha segunda formação, o slogan era no campo ou na cidade, COSESP é mais seguro. Porque tinha seguro para a cidade, para carro, para casa, e tinha seguro para o campo. Seguro porteira fechada. Seca, geada, quebra de safra. Plantação, soja, trigo, café, e tinha o seguro de animais. Equino, bovino, caprino, e eu trabalhava no marketing desenvolvendo campanhas para os corretores. Na COSESP você era do marketing. Que foi a minha segunda formação, né? Eu sou... minha segunda... meu segundo curso superior... Licenciatura. Licenciatura foi de administração com ênfase em marketing. E eu gostei dessa área, né? Eu saí da área da engenharia porque tomei gosto pelas vendas, pelo marketing... e fiquei fascinado com aquele mundo da COSESP. Mas eu tive dois extremos. Uma experiência numa multinacional japonesa, que tem uma supervalorização do funcionário, do bem-estar do colaborador, uma visão muito moderna, né, de gestão de pessoas na América Latina, Companhia de Seguros. E depois na COSESP, era uma empresa pública, estatal. E ali a gente via de diversos olhares diferentes. O que aconteceu com a COSESP? Quando o Banespa foi vendido, e se eu não me engano, para o Santander, né? Que comprou o Banespa, e tudo que era agência Banespa virou Santander. Aquele prédio lá é Santander hoje, né? O prédio no centro. Santander, sim, é Santander. Prédio, né? Exatamente. E a COSESP, nessa ocasião, que utilizava o Banespa como o principal canal de distribuição dos seguros, praticamente perdeu o seu principal canal de distribuição. E se eu não me engano, o Santander fez um acordo com a Mafre, que estava chegando também no Brasil, né, através da Vera Cruz. Também espanhola, né? A Mafra é espanhola. A Mafra é muito forte na Espanha, né? Acho que é a maior da Espanha. Santander, né? E aí a COSESP perdeu terreno, o seguro rural, que era o líder de mercado, outras companhias entraram, começaram a concorrer e ela perdeu definitivamente o espaço. E foi aí que eu conheci a atividade do corretor de seguros. Porque eu fazia ali no departamento de marketing com meu amigo, meu chefe na ocasião, que me contratou, o Reinaldo Canto, encontrei ele essa semana, por um acaso ali na Avenida Paulista. Um abraço para o Reinaldo Canto. Trabalhei lá com ele, trabalhei com o Fábio Lavagette, com o Luiz Corradi, a Eliane Piquet, pessoal muito bacana lá na COSESP. Mas eu percebi que eu me identificava muito com aquele profissional que não tinha garantia de nada. O vínculo. Não tinha emprego fixo, não tinha CLT, não tinha salário, não tinha benefício, aliás, não sabia... Você se encantou e você olhava, o cara não tem nada, mesmo assim você se encantou. Por quê? Eu percebia que dentro da empresa da COSESP tinham excelentes
funcionários, mas tinham aqueles que estavam ali encostados, esperando, né, marcando ponto. Ia lá, estava mais preocupado em marcar o horário de chegada e saída do que em produzir. E eu percebia que o profissional mais motivado que eu tinha contato lá era o tal do corretor de seguros. Porque, apesar dele não ter nada garantido, os ganhos dele só dependia dele. Então, o corretor, eu percebi através desse contato com o corretor de seguros que o corretor não dependia de ninguém, de reconhecimento de chefe, de patrão nenhum, para ter o salário que ele queria. Só dependia dele. Só dependia dele. Quanto mais ele vendesse, mais ele ganhava. E não tinha um teto, não tem teto para o corretor de seguros. Eu falei, caramba, então quer dizer que se eu for um desses corretores de seguros, eu ganho quanto eu quiser. Eu não preciso de um reconhecimento de um chefe para ser promovido, para ser efetivado, para ser promovido, para ter uma oportunidade. Eu quero ser um desses, eu quero empreender. Então, em 2002, eu fui lá fazer o meu curso de habilitação, que foi o ano que eu saí da COSESP. Não por coincidência, foi o ano que eu saí da COSESP, me habilitei como corretor, fiz um estágio numa corretora de seguros de automóvel. E você fazia automóvel? Não, eu fui lá para aprender. Eu fui trabalhar numa corretora de um amigo do meu pai que fazia o seguro dos carros lá da família. E meu pai falou, olha, meu filho está fazendo curso de habilitação, tal, pode trabalhar com você aí, fazer um estágio? Claro, pode vir, vou colocar uma mesa aqui pro Renato, mas vou pagar para ele só o que ele vender. E ele presta atenção aí nas coisas para ver o que ele pode aprender. Tá bom, eu fui lá. Eu fui lá para aprender o dia a dia de um corretor de seguros de automóvel. Foi ótimo. Para eu saber e descobrir que eu não queria ser um corretor de seguros de automóvel. Ai, foi muito bom. Eu pude ver tudo que eu não queria fazer na minha vida. Então foi excelente mesmo. Foi muito bom. Eu fiquei alguns meses ali, até que eu tive a oportunidade de ir para Portugal em 2003 e trabalhei lá numa empresa de tecnologias de informação para o mercado de seguros. E como que você conheceu essa empresa em Portugal? Rapaz, olha, foi um acaso, viu? Porque eu fui de férias para lá com meu pai e com a minha mãe. Em 2003. Seus pais são portugueses? Meu pai é português, né? Nascido lá no norte de Portugal, numa aldeia chamada Parada, que pertence ali ao distrito de Bragança, no norte de Portugal. Meu pai veio bem pequenininho para o Brasil. E eu hoje sou cidadão português também, por nacionalidade, né? Adquiri a dupla nacionalidade. E tive a oportunidade de ir para lá de férias. Fui passar 30 dias lá com meu pai e com a minha mãe. Eu tinha saído já da COSESP, eu já tinha me formado, feito a minha segunda faculdade, já tinha terminado o curso de corretor. Tinha feito estágio que não tinha vínculo nenhum, então eu podia sair a hora que eu quisesse e tal. E meu pai falou, eu vou com a mamãe para Portugal. Vamos. E meu pai foi a convite da Casa dos Açores de São Paulo, que é uma comunidade forte portuguesa aqui em São Paulo. E meus pais foram uma semana antes, que eles foram lá para a Ilha dos Açores, num evento e tal. E eu, uma semana depois, fui para lá para encontrar com eles já em Lisboa. E viajei, rodamos quase 2.000 quilômetros de norte a sul de Portugal até a Espanha. Foi, assim... 4 vezes, né? 2.000 quilômetros foi 2.000 quilômetros, foi quase isso, porque a gente subiu, depois desceu tudo, depois subiu tudo. Dá isso aí. Deu mais ou menos isso. E chegando na Espanha... Portugal não tem 2.000 quilômetros. Não, fomos até a Espanha, fronteira sul com a Espanha, e depois no norte também. No norte de Portugal também, na fronteira com a Espanha. E nessa ocasião, como meus pais foram uma semana antes, eles voltaram para o Brasil uma semana antes. E eu fiquei lá mais uma semana. Nessa uma semana, bom, agora eu sozinho em Portugal, sem meu pai e minha mãe, eu vou aproveitar e vou curtir aqui essa minha última semana aqui em Portugal. E nessa semana eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que tinha uma empresa de tecnologia de informação, que falou, poxa, Renato, você sabe que nós temos aqui 3 produtos para distribuir no mercado português, de tecnologia, que era o que eles chamavam na ocasião de BI, o Business Intelligence. Temos cá o produto
Bank BI, que é a tecnologia para bancos. Mas fica tranquilo que não é com isso que eu quero que tu que tu trabalhes. Nós temos o Indústria e Comércio BI, tecnologia para indústria e comércio. Fantástico. Mas também não é com isso. Eu queria que você viesse trabalhar comigo no Insurance BI. É uma tecnologia para gestão de seguradoras, para que a seguradora forneça para o seu corretor, o seu agente, um login, uma senha para ele acessar e ver os seus seguros e tal. Foi o início do BI no mercado de seguros lá em 2003. E foi aí que eu tive essa proposta para ficar naquela semana que eu estava sozinho. Eu peguei o telefone e liguei. Peguei um cartão, na verdade, não tinha WhatsApp, nada. Peguei um cartão telefônico pré-pago, 5 euros, dava direito a... Caro pra caramba. Não, já era euro, já. Já era euro. 2003. Já era euro, não? Acho que sim. Acho que sim. Ou foi bem na transição, foi por aí. E liguei lá pro meu pai e pra minha mãe, no fixo, né? Telefone fixo. Meu pai atendeu. Oi, tudo bom? E aí, tá, ó, o pessoal já tá se organizando para te receber aqui final de semana. Falei, peraí, segura aí a recepção. Fala pra mamãe pegar a extensão do telefone que eu quero falar com os dois ao mesmo tempo. E naquela época tinha extensão mesmo, tinha né? Tinha extensão, linha fixa. A minha mãe no quarto e meu pai na sala. Aí deixa eu falar com vocês. É o seguinte, acabei de receber uma proposta de trabalho para ficar aqui em Portugal. E tô ligando para saber a opinião de vocês, as condições são essas. Eu vou trabalhar com isso, vou trabalhar aqui dentro do mercado de seguros, mas na área de tecnologia. E essa foi a oportunidade que eu tive. O que vocês acham? Poxa, o meu pai, na hora, pô, Renato, que alegria, fico muito feliz. Demorou para você aceitar. Sempre quis que você trabalhasse com seguro, né? Poxa, fazendo o caminho inverso dele. Ele que veio pro Brasil pequeno, eu já... na fase adulta, fazendo o caminho contrário, indo trabalhar em Portugal, ele, poxa, claro, demorou. E a minha mãe, na extensão, falou, ai não, volta. Claro, a mãe quer o filho sempre por perto. Verdade. Mas aí depois meu pai conversou com ela, tal, não, deixa o menino, é oportunidade para ele ficar lá, aprender, amadurecer, ficar lá. E não é pro resto da vida. Não é pro resto da vida, ele tem família lá, eu tava com a minha prima, com a minha tia que morava lá, irmã do meu pai, então eu tava em casa, tava na família. E fiquei lá o ano de 2003, foi muito rico para mim em termos de aprendizado, de experiência. Então você nem voltou, já ficou direto. Fiquei. Não tinha roupa, não tinha terno, não tinha gravata, não tinha sapato. O que aconteceu? A gente pediu para a prima do meu pai, que estava aqui no Brasil, que ia para Portugal depois de uns meses, para ela levar uma mala com camisa social, com roupas e tal. E mesmo assim ainda tive que comprar algumas coisas lá. E voltei para o Brasil já com a cabeça de, em 2004... começar a empreender meu próprio negócio, porque eu percebi que o mercado português, quase 70% naquela ocasião, de todo o mercado de seguros em Portugal, quase 70%, 65%, era só vida. Caramba, 75% era só vida. De 65% a 70% do mercado de seguros era só vida. E os outros 30 e poucos era não vida. Só interromper, só para você ter uma ideia, eu me lembro, na Alemanha, foi feita uma campanha para cada alemão ter 3 apólices de vida. Claro que tinha um que tinha 2, o outro tinha 4. Mas o número de apólices de seguro de vida era equivalente a 3 vezes a população da Alemanha. Caramba. No Brasil... Não, era... Quando eu fui comparar o mercado português com o mercado brasileiro... O mercado naquela hoje tá melhorando, né? Tá bem melhor. Mas naquela época... Mas assim... O português já era muito mais evoluído que o brasileiro. Muito, 70%. Né? Muito. E eu, quando estava lá em Portugal, eu já estava olhando para isso. E quem foi o meu mentor, a pessoa que me orientou e falou, o caminho é esse. Os números do Brasil são esses, as oportunidades no Brasil são essas. E me ajudou a comparar
a evolução do mercado de seguros de vida em Portugal com a evolução do mercado de seguros de vida no Brasil? Quem? Me pergunta, quem? Quem? Não foi Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Não foi Raimundo Nonato, foi Afonso Heleno de Oliveira Fausto. Eu mandei para ele as informações e tal. Ele, aqui do Brasil, me mandava informações do mercado brasileiro de seguros de pessoas. Através do pai dele, né? Através do seu Agostinho. E por e-mail, né? Porque a gente tinha e-mail. A gente tinha e-mail. E ele, daqui do Brasil, me ajudou a orientar essa minha visão para os seguros de vida lá em Portugal. Então, esse ano que você ficou lá, você já até estruturou a sua volta para o Brasil. Já voltei, já sabendo que eu ia trabalhar com seguro de vida. E aí habilitei a minha SUSEP, que estava ali adormecida, desde 2002. E aí, em 2004, ativei e comecei a vender seguro de vida individual. E a sua ida para a França depois? Aí depois, bom, veio depois do convite que eu recebi da escola para ser professor. Em 2005 eu recebi o convite do... não sei se era dele que o senhor estava tentando lembrar, do João Leopoldo. João Leopoldo Braco de Lima. João Leopoldo Braco de Lima, quem me chamou para fazer... Não foi quem tirou da sociedade, não, mas foi o outro. Foi outro, não, mas esse era o que o senhor estava falando bem lá dele. Esse é o bonzinho. Esse é boa, nota 10, faleceu há alguns anos já, mas ele era demais, fazia uma dupla ali com o Leôncio de Arruda, que uma hora um era presidente da Funenseg, o outro era presidente do Sincor, depois trocava. Eles faziam uma dupla ali imbatível. E a Funenseg era na Senador Dantas. No Rio de Janeiro, era. E aí que ele me chamou para dar aula na escola, em 2005, comecei a dar aula ali, e em 2006 eu fui procurado por um headhunter francês que estava buscando algum profissional para desenvolver a estrutura de uma empresa francesa de seguros de vida aqui no Brasil. Uma empresa centenária chamada Prévoit em francês, né? É um francês, que significa prever, olha a coincidência, prever em francês. E eles existem há 100 anos, mais de 100 anos, porque é 1910, 112 anos, eles existem na França, sempre voltados para os seguros de vida, seguros de pessoas. Eles foram a primeira seguradora de vida popular da França, né? E começou vendendo seguro de vida através de distribuindo nas mineradoras de carvão no norte da França. E eles vieram para o Brasil encontrar um garimpeiro chamado Renato, e falou assim: Renato, nós queremos que você seja o nosso garimpeiro dos seguros de vida aí no Brasil. Falei, poxa, vai ser um prazer, né? Eu já sou corretor de seguros, eu já sou professor, mas já vou avisando. Eu sou muito jovem, eu estou começando agora, minha corretora tem apenas 1 ano e pouco, 2 anos, eu estou começando, não crie grandes expectativas, que eu estou no começo. Renato, fique tranquilo, porque o perfil que você tem é o perfil que nós estamos precisando. Então tá bom. Por onde eu começo? Bom, você começa... aí veio o presidente da Prévoit de Portugal primeiro, o Dr. Luiz Ferraz, que o senhor conheceu também. Veio para o Brasil, olhou para mim, me conheceu e falou, acho que é esse o cara. E aí veio o presidente da Prévoit França, Monsieur Voyer, para apertar minha mão e falar, Renato, então tá bom, então você aceita ser o nosso representante aqui no Brasil? Eu falei, aceito. Ok, eu te espero no meu gabinete em Paris, daqui 1 mês. Eu falei, eita, mas eu não falo francês. Eu falo sutiã, bidê, petit gâteau, abajur. Não sei mais nada disso. Ele falou, não tem problema, nós vamos colocar você para trabalhar com lusófonos. E tem uma comunidade portuguesa muito grande na França. E me colocaram lá para trabalhar com Peggy Abadès, com Fernando Brito, que são filhos de portugueses. E que o português deles era tão ruim quanto o meu francês. E a gente se entendia bem. Né? E fui lá fazer, então, um estágio na Prévoit França. Fui trabalhar numa região que eles chamavam lá de banlieue. Falei, puxa, que banlieue, que legal, que chique. Não é chique não, Renato, é periferia. Fica tranquilo. A única quando diferença... a gente vai de fora, né, doutor Valdo? Tudo é chique, tudo é chique. É tão chique que até mendigo fala francês. Mas mendigo francês, né? Sim, mendigo fala francês, Então, assim, ali eu tive uma escola também
muito interessante. Trabalhei lá em Reims, na capital da Champagne. Era ruim, viu, Fausto? Acho que você ia gostar, porque todo almoço e jantar, antes do almoço e do jantar, eles falavam, Renato, un aperitif. Um aperitivo, o que era? Bolinha no nariz, é bom? É isso, era champanhe, E, poxa, eu ia acompanhar os corretores para vender seguro de vida na periferia de Reims e depois na periferia ali de Paris. Muita comunidade, africanos, muitos argelinos que a gente ia atender. Argelino tem bastante. Né? Muito argelino. E aí o pessoal até começou a me chamar de Zidane, não sei porquê. Não sei porquê, né? Eu também não. Risada aqui tá concordando comigo, né? O Vin Diesel não era famoso ainda. Né? Não me chamando de velho da van já tá bom. Já fico feliz, tá? Beleza. Já fico o feliz. Pior é que sempre quando você fala que você não gosta de uma coisa, a galera começa a chamar, mas né? é isso que acontece, Bom, aí a gente construiu aqui a operação, a gente fez a tropicalização do método Prevoar no Brasil através da Movida. E num espaço aí de praticamente de 8 anos, nós vendemos uma média de 1.000 contratos de vida individual por ano. Foram aí 8.000 contratos de vida individual num espaço de 8 anos. Alcançamos aí basicamente 12.000 contratos já na operação atual de assessoria para os corretores, que é a nossa operação atual, né? O que os franceses lá chamam de courtier grossiste, né? É o corretor que evoluiu, cresceu, se especializou e atende ali os outros corretores. E hoje é o que a gente faz. A gente se inspira muito no modelo francês, mas todo o meu aprendizado em termos comerciais, em termos de gestão de pessoas, aí foi em Portugal. Foi com o Luiz Ferraz, foi com o Paulo Silva. Luiz Ferraz, o Paulo Silva. Já vi 2 palestras dele. Você já conheceu o Paulo Silva, a Maria do Carmo, que o senhor também conheceu, você conheceu, o Damião Cardoso, o Sérgio Jardim, todo o pessoal, toda a região lá de Portugal, norte, região centro, sul, andei muito lá, o Paulo Barros, toda a equipe da Prevoar lá de Portugal, rodei todo o território português lá, aprendi muito com eles. Então eu digo que assim, a parte de desenvolvimento de produtos, métodos de liderança, eu aprendi uma boa parte com os franceses. Mas toda a gestão de equipes, a formação, o recrutamento, todo o processo, a trilha de treinamento é toda inspirada no modelo português. Né? E você vê como que é essa história, né? A gente começou ouvindo o Dr. Fausto lá de trás, porque é muito interessante, né? O podcast tá até longo e até legal, porque assim, você ouve uma história que você raramente vai ouvir. O que você tá ouvindo aqui, raramente você vai ouvir. Não. Dr. Fausto praticamente conviveu com presidentes da República. Com ministros, né? Com pessoas importantíssimas, diretores de empresas importantíssimos, em uma época em que era dificílimo o acesso a eles. E construiu praticamente... Eu tive sorte, vamos dizer assim. Realmente tive sorte. Você sabe o que é sorte, né? Com certeza, com certeza. Sem sorte não se consegue. E isso, claro, é nítido, né? O quanto o seguro evoluiu, mas ao mesmo tempo o quanto ele era trabalhoso e quanto ele precisava de mão de obra, de pessoas que conheciam. E acho que a mão de obra era praticamente zero, né, naquela época, né? Não tinha. Difícil até hoje. Claro. Uma história curta. Porque esse podcast é muito legal, porque assim, é uma história que você nunca mais vai ouvir, cara. Se você não ouvir aqui, você raramente vai ouvir isso aqui em algum lugar. Não, e mesmo eu dei continuidade aí na história do Fausto, é claro, na minha... Até porque nós tivemos juntos. Tiveram juntos. Isso. Parceiros. Exato. Há muitos anos. Você tira 7 anos da idade dele, o resto foi junto. Eu tinha cabelo ainda, né? Eu tinha cabelo. O topetinho aqui de lado, né? O topetinho. Só um detalhe, que eu estava escrevendo para o Drauzio Varela, contando que ele falou da Policlínica Central, que foi a primeira prestadora de serviço de assistência médica aí na Volkswagen e tal. Nós fizemos uma reforma num restaurante e nós proibimos que os empregados
foi um aumento de empregados, assim, passamos de 10 ou de 15 mil para 25 mil e tal, que os empregados... Do restaurante. E aí nós proibimos a entrada de vidrinho com azeite de dendê para o pessoal do Nordeste e tal, proibimos. Então, não tem mais isso e tal. O que aconteceu? Uma epidemia de obstrução intestinal. Eita. Aí a assistência médica não queria pagar, porque tivemos, sabe, mais ou menos 50 caras internados no hospital aí com obstrução intestinal, 100 caras internados e tal. Não dá para pagar a internação de 100 caras sem nenhuma doença a não ser obstrução intestinal. Aí escrevemos para a Alemanha autorizando por coisas na parede, armário na parede, para deixar cada um usasse o seu dendê. Com isso, restabeleceu procedimento de alimentação normal e não houve mais obstrução intestinal. Você vê. Isso chama-se, nos dias de hoje, gestão de risco. Gestão de risco, puro. Com isso, a assistência médica pagou a internação, nós pusemos tal, sabe? Uma boa ideia era colocar um dosador no mas coisa de dendê para eles não carregarem muito lá. Pô. Com o dendê eu tenho dor de barriga. Eles não, eles funcionavam legalzinho com o dendê, né? O Dr. Fausto, coisa assim. Antes de terminar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e o Renato também, da sociedade. Né? Como que a sociedade está se posicionando hoje, o que a gente pode esperar da sociedade daqui para frente, né? Como que o corretor pode também buscar saber mais da sociedade? Opa! Bom, legal. Bom, a Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro é para quem não conhece, é uma entidade sem fins lucrativos e que tem como principal missão disseminar a cultura do seguro para todo o mercado, seja o mercado que trabalha no mercado seguro, seja para o mercado consumidor, né? O Fausto defende muito essa ideia de que o mercado de seguros fala muito para dentro de si próprio. E o que a gente precisa é exatamente o contrário, a gente falar para o consumidor final. Então esse, não é, Fausto? A gente tem informar. Há um seguro M&A, um seguro de fusões e aquisições. De fusões e aquisições. Quando você tem uma crise, desemprego, tal, a empresa está... Vamos procurar uma empresa parecida para somar. Ninguém vende fusões e aquisições. O empresário que está procurando um parceiro não sabe fazer isso. Com seu irmão, vamos falar. Quer ver? É verdade. Não só fusões e aquisições, mas garantia de obrigações, crédito. Recebíveis. Seguro de crédito. Recebíveis, verdade. Peugeot. Caramba, Peugeot carro, tem um banco, Peugeot. Um dia eu e ele fomos lá. Eu e o irmão dele, o Ricardo. Fomos lá. Tem uma cobertura, disse, eu não aguento mais. O cara não paga, não tem dinheiro para pagar o veículo e ele devolve o carro. Agora, eu sou um banco, eu não sou uma agência de carros. Porque poderia, se você tiver um seguro de recebíveis, você recebe o valor do carro e deixa com a loja o carro e tal. Eles desconheciam, né? Eles não conheciam. Não conheciam. O que a gente gostaria de fazer? Informar à indústria, ao comércio, ao profissional liberal, ao médico, ao farmacêutico, ao engenheiro, ao advogado, que existem coberturas para isso. Diversas. Desde obstrução intestinal até seguro de risco de recebíveis. Mas a obstrução intestinal você já deu a dica aí, pô. É só melhorar o dendê aí individual, aí já era. Mas você tem um monte de atividades. Nós convidamos seguradoras. E ninguém, as seguradoras comparecem, são muito gentis a mais. Os corretores vão também. Mas nenhum cliente das seguradoras comparece.
Erro nosso. Nós devemos procurar Consumidor final. consumidor final. Mas ele tem as corretoras cativas, eles têm O as corretor corretoras deles. próprias, banco, seguradora própria, sabe? É difícil romper esse círculo vicioso. Mas o que eu espero é divulgar coberturas novas para problemas novos. O cyber Estão risks, aparecendo aí. os cyber risks, né? Enfim, esse é o esse papel. aqui que a minha mulher está avisando. Isso. Não é? E é o papel da sociedade esse. Não tem fins lucrativos, mas a gente pretende sim movimentar o mercado de seguros, fazendo com que ele seja mais reconhecido pelo consumidor, pelo desenvolvimento do mercado, enfim. E a sociedade depende diretamente do mercado, de patrocínio de seguradoras, da associação que é gratuita, né? Quem quer se associar... Pessoa física é de graça, profissional, corredor, de graça. Tem que mandar um e-mail? Pode mandar um e-mail, né? Comunicação. Comunicação @cienciasdoseguro.org.br. Comunicação, comunicacão, né? E aí ele passa a receber ali as atualizações. Aí a gente convida para os eventos, a gente tem eventos. Inclusive, provavelmente a gente gratuitos. vai ter uma hora em setembro, né? Opa, a gente estava falando. Vamos fazer aqui, agora. Né? Agora. Teremos um em setembro. Spoiler, é um spoiler. É um né? spoiler, Voltado pro né? Saúde. Mas, isso é bom. E depois um pro Vida, voltado aí até para essa questão de auxílio do corretor, mas também com a intenção de auxiliar o consumidor final com as informações, né? Pois é, se o corretor for informado, ele fala. O Ricardo, irmão dele, que é meu amigo também, está nos Estados Unidos agora, um dia ele resolveu risco de engenharia, descobriu o risco de engenharia. Falei assim, olha, tem a 8... O Ricardo já trabalhou com seguro ou não? Trabalhou comigo lá um tempão, sim, comigo, com o Fausto. Ele entrou no computador e viu que em Manaus havia 8 grandes empreiteiras de construção civil. 8. Falou com cada uma delas. Nenhuma conhecia risco de engenharia. Ele perguntava, e se caiu balde de tal na cabeça do mortal lá embaixo, vocês vão ter que pagar? Vamos. E se o pedreiro cair, o pintor, tal, vão ter. Se desmoronar a Você obra. não sabe desmoronar a obra, não conhece o risco de engenharia. De 8. Desses 8, ele fechou 2, né? Ele... Pelo menos Teve 2, muito né? bom desempenho. 2 com risco de engenharia. Mas isso já é até um insight. Ele mapeou, se preparou e ofertou. Sim. E ofertou. Pesquisou falou, as principais seguradoras. Porque né? ele já sabia, ele não ligou do nada. Não, ele já foi sabia procurar da dor. saber. E as outras 6 que não fecharam, com certeza ouviram ele e talvez não fecharam naquele período. Mas logo logo em seguida... Viram a concorrente fechando, virou o outro. Isso aí, tal. vira uma onda que... Poxa, isso, o corretor é a alma do seguro. Com certeza é. E, poxa, que legal. E eu queria agradecer muito vocês dois. Queria dar um minutinho, o Dr. Fausto e o Renato, para que vocês também divulguem as suas redes sociais. Opa. Como que a galera entra em contato com vocês também, apesar de que tem pela sociedade, né? Sim. Mas se quiserem encontrar vocês nas redes sociais, como que eles acham? Eu tenho um e-mail que funciona, afausto@terra.com.br. A de Afonso, Fausto de último nome, Afausto, tudo junto, minúsculo, afausto@terra.com.br. Por aí. Não tá no TikTok não, Dr. Fausto? Não, TikTok não. Ele não faz as dancinhas, Não sei a dancinha. Vamos fazer uma conta por... Tô de bengala. Mas ele é super ativo, viu? No Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Eu queria, o meu sonho é chegar nessa idade com essa memória. Cara, você lembra de tudo, velho. De tudo, cara. Isso é incrível. Eu não lembro de tudo. Agora imagina só no trajeto lá da onde eu peguei ele, na casa dele lá em Genópolis, até aqui, em meia hora, 35 minutos, o quanto eu aprendi com ele só nesse trajeto esquece. aqui. Isso é bondade dele. E se tivesse um whiskyzinho aqui então, ixi... Bom, aí aquele que eu esqueci... Não, ia virar um longa-metragem, né? Ia virar um longa-metragem. E você, Renatão? Bom, eu tô também em todas as redes sociais aí, no Instagram como Renato Movida, no Facebook, no LinkedIn
como Renato Gonçalves, acho que vai ser fácil de me achar lá. Renato Gonçalves, vocês vão ver lá o primeiro carequinha que apareceu. É o velho da van. Né? E aí vocês me adicionem lá, me procurem. E a sociedade está à disposição, né? Eu tenho algumas oportunidades aí dentro também da escola, não posso deixar de falar aqui da ANS, verdade. né? Da Escola de Negócios e Seguros, onde eu sou professor há 17 anos lá, e em breve a gente deve lançar um curso de estratégias de comercialização de seguros de vida. Poxa, né? Precisa, não hein? usa aquela de fotografar o defunto, não, viu? Não, essa Aquela daí... estratégia lá, Deus vai cobrar depois, viu? Vai cobrar. Mas ó, você vê que a gente tem que sempre adaptar a nossa linguagem, o corretor tem que adaptar a linguagem de acordo com o público-alvo. Também. Se essa era a linguagem que o público ia entender, tudo que é mais lúdico, a galera sente mais, né? E hoje a gente fica tomando cuidado, falando, se o senhor vir a faltar... Né? Aí já mostra aqui, ó, tá vendo isso aqui? Então, obrigado pela oportunidade aí, fico à disposição dos colegas, dos espectadores aí, né, dos ouvintes que precisarem... Estou sempre às ordens de vocês. É isso aí, galera. E obrigado a todos que compartilharam. Eu disse, o podcast ficou grande, mas você nunca vai ouvir uma história dessa. Nunca mais vai ouvir uma história dessa se não for só aqui. Só aí. Só aqui. Beleza? Ou convidando o Dr. Fausto para um esquinho. Ah, é verdade. Também. Ou convidando o Dr. Fausto para o esquinho. Beleza? E agora, para finalizar, Dr. Fausto, ó, tem o nosso... Aqui, ó, faz assim, ó. Assim? Aí, garoto! Valeu, obrigado, gente. Muito obrigado. bem, Valeu, muito pessoal. Bom, show de bola. Valeu. Obrigado, Tchau, Dr. Fausto. amigo. Um abraço para você. Show de bola. Opa! Os nossos 40 anos de Opa! convivência. Obrigado.